Antes de mais nada, é muito importante nós sabermos que a bandagem ela não é um tratamento. A bandagem ela é um auxiliar aos diversos tipos, métodos, conceitos de tratamentos que nós vamos aplicar independente da área que nós estivermos atuando. Não seja um mero aplicador de bandagens, como eu sempre falo, porque a bandagem ela acabou tendo uma popularização negativa dentro dos profissionais devido a essa aplicação por aplicar. Ah, eu tô com desconforto, coloca uma bandagem. Eu tô com torcer o tornozelo, coloca uma bandagem. Mas, na maioria das vezes, essas aplicações acabaram sendo feitas de qualquer forma, olhando um vídeo na internet e não entendendo o conceito de aplicação da bandagem, que na verdade ela é muito além de simplesmente colocar uma fita, sendo elástica ou rígida, mas sim entender todos os fatores anatômicos, biomecânicos e fisiológicos e principalmente entender o quanto aquela bandagem, aquela ação mecânica da bandagem vai auxiliar no tratamento, seja de uma reabilitação de joelho ou num pós-operatório de cirurgia plástica. E é super importante você buscar uma formação, uma capacitação que lhe traga todos os conceitos teóricos e práticos sobre as bandagens. Perfeito. Independente da área de aplicação, a utilização das bandagens, do taping, exige um raciocínio clínico e uma individualização de acordo com o caso, com a indicação do paciente e com os objetivos que a gente deseja obter com essa terapia, que, como o Ramiro disse, é uma terapia adjuvante, é um recurso que nós vamos acrescentar a outros recursos, a outras técnicas. Então não deve ser utilizado isoladamente e também não deve ser utilizado como o recurso que irá salvar o seu tratamento ou prejudicar completamente. A gente tem que ter o raciocínio clínico, o bom senso, né, e não ser meros aplicadores para poder utilizar essa bandagem de forma que a gente beneficie o paciente, né, não cause nenhum prejuízo para esse tratamento e também identificando qual a necessidade e entendendo que, apesar de termos pouco nível de evidência científica nas bandagens, né? Então, os estudos mais recentes nos trazem resultados inconclusivos, apesar de termos, sim, muitas revisões sistemáticas com meta-análise que mostram efeitos que podem ser interessantes para diminuição de dor, diminuição do edema, ainda são, sim, estudos inconclusivos, né? Então não temos uma evidência científica robusta para sustentar a aplicação do taping, independente da área de utilização. Mas a gente sabe que na prática clínica, e isso faz parte da tríade da prática baseada em evidência, é a experiência do paciente. E a gente sabe, a gente observa que os pacientes têm bons resultados e gostam, se beneficiam bastante da aplicação do taping. Então tem várias questões envolvidas nesse processo, mas a gente observa um benefício interessante, principalmente no caso, né, na área da reabilitação pós-cirurgia plástica, redução do edema, redução na formação e na duração das equimoses, né, os roxos no pós-operatório. Então a gente sabe que o taping, tanto na sua forma de aplicação linfática ou contensiva, a gente tem benefícios na aplicação para redução do edema, diminuição dos roxos, né, facilitação do processo de recuperação. E também, é claro, os pacientes relatam essa experiência por ter mais conforto, né? O feedback sensorial auxilia bastante na redução do desconforto após a cirurgia plástica. E pensando mais no taping contensivo, a gente consegue sim diminuir o espaço criado após o trauma da cirurgia, com isso fazer uma contenção do processo inflamatório, otimizando alguns dias aí na recuperação do paciente. As bandagens, elas ficaram muito famosas lá perto dos anos 2000, com a utilização das bandagens pelo David Beckham. Quem não se lembra daquele jogador inglês que utilizou uma bandagem elástica rosa e, óbvio, naquele momento teve todo um trabalho de marketing em cima para ele tirar a camisa, tomar o cartão amarelo, mas para ele mostrar que estava utilizando a bandagem. Até naquele momento a bandagem utilizada foi uma bandagem elástica do método Kenzo, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos métodos de bandagem, mas as bandagens elas são muito mais antigas que isso. Então a bandagem rígida ela já é utilizada desde a década de 70 pelo método McConnell.
Nós temos outras aplicações da bandagem, hoje principalmente as aplicações da bandagem, elas são aplicações articulares e a mais famosa de todas é a botinha de esparadrapo com a bandagem rígida. A gente fala de esparadrapo porque a gente tem o famoso esparadrapo Cremer aqui no Brasil que a gente acaba utilizando bastante. E a bandagem hoje, ela é utilizada pelos atletas de ponta. LeBron James, Harden, Djokovic, Cristiano Ronaldo, então todos esses atletas utilizam as bandagens muito mais por se sentirem bem com a utilização delas. Muita gente vai falar de efeito placebo, mas como a Tainá já comentou anteriormente, a experiência e o bem-estar do paciente, do nosso atleta, é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. Eu sempre faço uma relação com a questão de atividade física. Não é a atividade física que é a melhor, é a que é melhor para você. Se a bandagem está te fazendo bem, se você se sente confortável, se você se sente mais seguro, hoje eu operei o joelho 4 vezes. E todas as vezes naquele trabalho final ali de salto, de mudança de direção, eu utilizei as bandagens e sim, ela te dá uma segurança, te dá uma estabilidade muito grande e hoje dentro do esporte ela é indispensável. Como a gente falou, alguns fundamentos que são essenciais é saber anatomia, biomecânica e fisiologia para nós entendermos, não só para as bandagens, mas para todo mundo que trabalha com movimento, que trabalha com o corpo humano, muito mais importante do que saber qualquer método, qualquer conceito, qualquer teoria, é saber o básico, anatomia, biomecânica e fisiologia. Se nós soubermos os grupos musculares atuantes, as cadeias cinéticas, a parte da cinesiologia, qual o movimento que o músculo faz, como que é o torque, como que é a ação da articulação, a gente vai saber aplicar a bandagem para melhorar o nosso tratamento, seja ele estético ou na parte traumato-ortopédica e esportiva. Nós temos 2 tipos de bandagens principais, que é a bandagem rígida, que ela é o nosso famoso esparadrapo, que ela não tem tensão nenhuma, então a gente não consegue esticar ela trabalha já no máximo de tensão, que ela é mais comumente utilizado para ações articulares, onde a gente busca uma imobilização muito famosa no tornozelo. E no Brasil a gente utiliza o famoso esparadrapo, aquele que não desgruda de jeito nenhum e depila tudo que a gente consegue. Mas durante a parte prática nós vamos utilizar a bandagem rígida original. E nós temos também a bandagem elástica, que é a famosa Kinesiotaping. Kinesiotaping, na verdade, é a marca. A bandagem é uma bandagem elástica. Já na estética, na cirurgia plástica, no parto, a Tainá vai falar que ainda eles conseguiram resumir ainda mais e falar só taping. Então, existe essa bandagem que ela já sai de fábrica com uma tensão de 10% e ela pode chegar até, se eu não me engano, 140% do tamanho original, dependendo da qualidade da bandagem. Se você pegar uma bandagem de maior qualidade, ela vai ter uma distensão um pouco menor. Se você pegar uma bandagem com uma qualidade menor, ela vai ficar praticamente do seu tamanho. Então vai muito da qualidade da bandagem. O que é importante, existem outras bandagens, fora essas bandagens, existe então a Dynamic Tape, que ela é uma bandagem que além dela estender e retrair num sentido, ela consegue fazer isso em todos os sentidos, não vamos falar sobre ela, e também existem outras bandagens que estão aí pelo mercado com objetivos um pouco diferentes. O intuito é vocês entenderem que as principais bandagens são estas e que são as que vocês mais vão encontrar no mercado e as que são mais utilizadas. As bandagens, então, como o Ramiro disse, sendo elásticas ou rígidas, né, elas vão ter efeitos sensoriais e de imobilização, de diminuição da amplitude do movimento. Então, a forma de aplicação e a escolha da bandagem é importante, é um fator muito importante para a gente definir qual tipo de tratamento, qual linha a gente vai seguir, seja de imobilização, de restrição, contenção, facilitação, estabilização do movimento, né? Ou ainda pensando em tecidos moles, contenção de processo inflamatório, diminuição da dor. Então, sim,
É importante avaliarmos sempre as questões fisiológicas, biológicas e anatômicas dos pacientes antes da aplicação, além, é claro, da avaliação da pele, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas pensando em efeito, a gente sabe que o efeito da bandagem é um efeito que funciona através do estímulo sensorial, né, de vias aferentes, que serão um estímulo frequente para o paciente. Então, enquanto a bandagem estiver aplicada sobre a pele do paciente, a gente tem esse efeito sensorial, né, através dos receptores sensoriais da nossa pele, a gente consegue enviar informações para o cérebro que vão fazer, sim, manejo da dor e ter efeitos, desencadear efeitos químicos e fisiológicos para os nossos pacientes. A gente pode observar também que a tensão, quanto mais tensão a gente tiver nessa bandagem, ou pensando também na bandagem rígida, menos efeitos sensoriais nós temos e mais efeitos mecânicos a gente tem. Então, a amplitude, a distensão da bandagem vai nos dizer o quanto a gente vai ter de efeitos mais sensoriais ou mecânicos. Bandagens elásticas, com bastante elasticidade, que vão servir para estabilização do movimento e contenção, enquanto a bandagem rígida, essas terão um efeito mais sensorial, enquanto as bandagens rígidas terão um efeito mais mecânico, de estabilização do movimento, utilizado bem mais, né, na traumato-ortopedia, onde a gente quer então reposicionar alguma articulação ou daí mais sustentação para o paciente retornar a sua amplitude de movimento com segurança. Pensando nisso, então, a gente divide as bandagens, além de dividir em diferentes categorias, né, de elástica ou rígida, a gente divide também, então, com o objetivo pretendido com ela. Então, um objetivo mais mecânico ou mais sensorial. Pensando na área da cirurgia plástica e do pós-operatório, pós-parto, a gente sempre se beneficia mais dos efeitos de contenção, que também farão um estímulo sensorial para o paciente. Então, a gente tem combinadas as duas técnicas e a gente pode escolher e aplicar no mesmo paciente diferentes técnicas, diferentes formas de aplicação, porque a gente consegue justamente, de acordo com a demanda daquele paciente, individualizar a forma de aplicação e definir se essa bandagem será com uma tensão maior, né, com mais distensão, para ter então mais um efeito de contenção, ou com menos tensão e ter um efeito mais sensorial, né, de estímulo superficial para esse paciente. Então, os efeitos da bandagem são diferentes para cada forma de aplicação e isso exige muito raciocínio clínico e exige também muito cuidado na forma de aplicação. Esses cuidados incluem a avaliação da pele, né? De forma fundamental, a gente tem que avaliar a pele dos pacientes e ter informações básicas, como se o paciente não tem nenhum comprometimento, por exemplo, de sensibilidade, onde a gente não vai ter o efeito pretendido com esse paciente. Ou, caso essa bandagem possa desenvolver alguma alergia, alguma sensibilidade de pele, a gente tem que estar muito atento também. Então, os cuidados para a aplicação da pele é sempre ter uma pele limpa, seca, né, íntegra. Então, a gente não pode aplicar bandagem em cima de feridas abertas, de cicatrizes deiscentes, né, com abertura de pontos, por exemplo, ou quando tem uma lesão de pele mesmo, bolhas, enfim, a gente sabe que a bandagem pode prejudicar o nosso paciente. Então, sempre muito bom senso, pesando risco-benefício para cada paciente, para poder determinar, então, qual a melhor forma de aplicação, qual a forma de aplicação mais segura e que a gente vai ter mais benefício para o uso da bandagem. Os principais métodos de aplicação da bandagem funcional, nós vamos falar sobre spiral taping, que é o método que é muito utilizado para drenagem linfática. Então, algumas vezes vocês já viram aquelas bandagens cruzadas, sobrepostas, e também o conceito mecônio, bandagens rígidas, kinesiotaping, bandagens funcionais, e o athletic taping, que ele é mais focado em aplicações específicas que nós também vamos ver na parte prática. O mais importante de tudo isso é você pensar em dois conceitos básicos para quem trabalha com pessoas: individualidade e especificidade. São conceitos que devem ser aplicados no treinamento, na reabilitação, na cirurgia, enfim, em todos os conceitos. Por mais que seja a mesma lesão minha e da Tainá, pode ser que nós tenhamos um pós-operatório, um pré-operatório totalmente diferente um do outro. E isso deve ser muito levado em consideração. Então,
pensar muito bem na individualidade, na especificidade, na individualidade daquela pessoa e na especificidade da lesão e de como está sendo o processo de pós-operatório ou de reabilitação, o que for. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que nós vamos utilizar na parte prática. Primeiro de tudo, a cor da bandagem, gente, não muda em nada. Puramente marketing. Se eu quero aparecer mais, eu vou botar uma bandagem rosa no meu braço. Se eu quero aparecer menos, eu vou colocar uma bandagem bege ou preta. Por exemplo, a gente tem essa bandagem discreta aqui, rosa camuflada, tá? Que a gente gosta de utilizar muito em corredores. Eles gostam dessas bandagens rosas camufladas, porque eles acham que aquilo ali é um marketing a mais para eles. E se pensando em marca, a gente sempre indica Kinesio Sport. É uma marca que tem uma boa aderência, ela não solta e principalmente ela tem uma boa durabilidade. Aqui a gente tem uma bandagem rosa e nós temos uma bandagem elástica na cor preta, que na nossa parte prática nós vamos aplicar as duas, mas a cor não interfere em nada. Uma coisa que é muito importante, diferente da aplicação na parte estética, na parte de cirurgia plástica e pós-operatório, a bandagem aplicada na parte traumato-ortopédica e desportiva, a gente vai deixar no máximo 48 horas, porque ela vai perder muito da sua ação mecânica. Então, o máximo que a gente vai conseguir é 48 horas falando de bandagem elástica. Quando a gente fala de bandagem rígida, a gente tem, eu não tenho esparadrapo aqui, eu tenho literalmente uma bandagem rígida. Quando a gente toca, faz a palpação aqui na bandagem rígida, a gente vê que ela é bem mais sensível, vamos usar a palavra, que o esparadrapo. O esparadrapo é mais grosseiro, é mais rude. Então, a bandagem rígida, ela não tem elastano nenhum, não tem nada. Então, a gente realmente vai trabalhar com ela em locais e aplicações específicas. E para tudo isso, a gente tem outras duas coisas que eu gosto bastante de falar. A primeira delas é a tesoura. Ah, Ramiro, mas eu estou usando a minha tesoura lá sem ponta da que eu tinha da Eliana. Não tem problema. Aqui a gente tem uma tesoura que ela é de fibra de carbono. Por que fibra de carbono? Porque a cola da bandagem ela vai pegando aqui na tesoura e depois de 2, 3 meses a tesoura não vai conseguir nem mais cortar papel. Então é importante vocês buscarem uma tesoura. Tem esse modelo aqui da Kinesio Sport, mas vocês acham outros modelos no AliExpress por $2. E é só comprar e esperar o correio te entregar. E por último eu tenho aqui um Coban, que é uma atadura autoadesiva que nós conseguimos aplicar e ter ótimos resultados no tornozelo, no punho, onde principalmente nós vamos ter uma ação maior de torque. Por exemplo, levantadores de peso olímpico, LPO, crossfiteiros, entorses de tornozelo, a gente consegue utilizar a Coban ou até mesmo com um pré-tape e depois utilizar a bandagem rígida e nós vamos ver tudo isso na nossa parte prática. Então, recapitulando alguns critérios importantes que a gente tem que considerar antes da aplicação, a gente tem que fazer um checklist mesmo para incluir nele as coisas, os fatores que vão definir o sucesso do nosso tratamento. Os principais seriam, é claro, uma avaliação bem minuciosa e específica para cada paciente, definindo então os objetivos daquela aplicação. A partir disso, a gente define o tipo de bandagem a ser utilizado e o tipo de corte, a forma que será aplicada, né? Definindo então uma aplicação com objetivos mais sensoriais, mais mecânicos, com objetivo de estabilização, de contenção de processo inflamatório. A gente tem que avaliar a especificidade do paciente e então definir a forma de aplicação. É importante ressaltar que para todas as aplicações devem ser utilizadas bandagens devidamente registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essas bandagens então vão ter passado por testes que garantem mais segurança para os nossos pacientes, né? Qualidade da bandagem faz toda a diferença para uma aplicação de sucesso. Então, a partir disso, as avaliações do paciente, a avaliação da pele, né? Ver as questões se não tem nenhuma alergia, nenhuma lesão superficial, se a sensibilidade do paciente está preservada. Então, se ele não tem nenhuma lesão superficial que vá comprometer essa aplicação. E também as questões de hidratação da pele, o preparo da pele antes da aplicação. Uma pele bem hidratada, uma pele que foi removido os pelos mais superficiais,
A pele também deve, além de não ter nenhuma lesão, a gente pode utilizar protetores de barreira para criar uma película superficial da pele, então ter mais sucesso na performance da nossa bandagem. E dependendo da aplicação, o paciente vai ficar no máximo 48 horas, mas nas aplicações mais específicas, em pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, o paciente pode ficar até 7 dias com essa bandagem. Então a pele deve ser preparada previamente, o paciente deve ser bem orientado para os cuidados com a pele antes da aplicação, para que a gente possa então ter sucesso da aplicação e o paciente se beneficie verdadeiramente desse recurso.